Como nós temos lidado no dia a dia com amigos, com conhecidos, que carregam problemas de perturbação mental, de obsessão. Nós ficamos ansiosos e desejosos de auxiliá-los. Sabemos que a pessoa que está passando por um trâmite de desequilíbrio desconhece as causas, muitas vezes escondidas em vidas passadas, e que provocam na existência atual um completo desequilíbrio, por uma revolta íntima, por uma não aceitação da realidade que está vivendo, por não aceitar a vida, revolta-se contra Deus, entra em sintonia na mesma faixa de obsessores, que uns por vingança, outros por simples afinidade aproximam-se e passa a viver lado a lado, numa espécie de simbiose mental. Mas a doutrina espírita é esta doutrina que veio esclarecer esses problemas de obsessão, esses problemas de desajustes mentais que passam as criaturas. É aqui, na casa espírita, que essas pessoas, que nós nos incluímos entre elas, nos tratamos através de passes magnéticos, de água fluidificada, de terapia através de desobsessão, por tratamento espiritual em que o espírito que nos perturba é auxiliado, é amparado, é esclarecido. Então, em princípio, percebe-se isso. Estamos diante de um quadro de muito sofrimento, de pessoas com obsessão, com desequilíbrio mental, com mediunidade, e pessoas que procuram conhecer a si mesmo, e pessoas que procuram o autoconhecimento. Conversando com meu irmão hoje por telefone, Isélio dizia para mim: mas Anélis, por que você botou o título Autoconhecimento e Obsessão? Não tem nada a ver. Mas eu quis colocar porque eu achei que era a expressão que melhor identificava aquilo que eu queria dizer. E eu dizia para ele: veja bem, alguns séculos antes de Cristo, na Grécia antiga, foi erigido em Delfos o templo do deus Apolo. E nesse templo do deus Apolo existiam as sacerdotisas ou pitonisas, ou, na linguagem nossa, médiuns. Não exatamente médiuns como nós conhecemos, porque médiuns como nós conhecemos é essa pessoa que entra em sintonia mental com os espíritos, sem nenhum recurso, sem nenhum artifício, sem nenhum ritual.
Já as pitonisas, para falarem no seu oráculo, para receberem as instruções dos deuses, elas precisavam inalar uns gases que saíam das frestas rochosas e ficavam embriagadas com aqueles gases, intoxicadas com aqueles gases, e naquele estado de consciência alterado, aí começava a falar uma linguagem estranha, que era um misto de confusão mental e fenômeno mediúnico. Então nós estamos lidando com o quê? Com um templo do deus Apolo em Delfos, em que tinha no frontispício a frase: conhece-te a ti mesmo. E eu quis conjugar, eu quis fazer uma colagem entre mediunidade e conhecimento de si mesmo. Diz a filósofa Lúcia Helena Galvão que desde a mais remota antiguidade os escritores ressaltam a importância de duas grandes metas do ser humano. Duas grandes metas: conhecer a si mesmo e dominar a si mesmo. Quando falamos em dominar a nós mesmos, aí a gente torce, a orelha torce, porque dominar a nós mesmos é complicado. A gente abre a boca, diz o que não é para dizer, a gente explode quando não é para explodir, a gente se descontrola, sai da casa espírita, do templo religioso católico, evangélico, de qualquer parte, quando atravessa ali o portão, já vai insultando o guarda, o mendigo. A gente não se domina. Às vezes chega a dizer: eu sou assim e ninguém muda, e ninguém muda a mim mesmo. Grande vantagem. Eu prefiro dizer: cada dia que passa eu sou um pouquinho melhor. Mas mudar a si mesmo é complicado. É muito complicado. Porque na essência, a obsessão está no fato da identificação que o espírito tem com os nossos defeitos. Suponhamos, se eu adoro beber e o espírito adorava beber, então, consequentemente, eu vou atraí-lo e ele vai se sentir atraído por mim. Vai haver uma sintonia e vai estimular a mim para que eu beba mais, para que ele usufrua uma parcela da bebida. Aí a importância de conhecer-te a ti mesmo e do dominar-se a si mesmo. E eu diria mais, a importância do renovar-se espiritualmente, do modificar-se. Se eu bater o pé, se eu bater o martelo, se eu tomar a decisão de não mais beber, o que vai acontecer? O espírito vai dizer o seguinte: não, o poço secou, eu vou para outro lugar. Ele não está mais bebendo, não tem futuro eu ficar perto dele. Das duas, uma: ou ele me abandona, ou ele fica ao meu lado e deixa de beber também. Os dois evoluem juntos. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, publicou vários livros basilares da doutrina, fundamentais. E publicou o livro dos médiuns, que nos dá todas as orientações possíveis para compreendermos a mediunidade, as nuances, os benefícios e os riscos da mediunidade. Mas perguntar se há riscos? Sim,
Porque a mediunidade, por exemplo, não pode ser estimulada em crianças. A mediunidade não pode ser incentivada em pessoas que tenham desajuste psicológico. A mediunidade tem de ser praticada por aquele que tenha um propósito de lutar contra seus defeitos. Conhecer a si mesmo, vencer a si mesmo. São as duas bandeiras que precisamos ter nas mãos. Então Kardec inicia o livro dos médiuns com a pergunta: existe espírito? Será que existe espírito? Porque se dissesse assim, está provado que não existe espírito, pronto, acabou. Doutrina espírita, comunicação, reencarnação, acabou tudo. Mas se existe espírito, porque existem os fenômenos, se tem comprovações fartas da presença dos espíritos que interferem em nossa vida, em assuntos que a própria medicina já observa, em desequilíbrios mentais provocados por espíritos em casos de obsessão. Portanto, Kardec adentra no assunto que nos interessa, porque nós não desejamos ser obsediados, não desejamos. E se eu perguntasse aqui quem quer ou quem se sente obsediado, acredito que ninguém vai aceitar dizer-se obsediado. Mas um orador, me parece que de Minas Gerais, Vinícius Lara, numa palestra ele disse: caros irmãos obsediados, eu quase caí para trás. Ele disse: olha, porque na verdade todos nós recebemos influência dos espíritos e somos, de uma certa maneira, pouco ou muito obsediados. Não aceitamos, não concordamos. Porque o que seria a obsessão? Kardec divide em 3 tipos especiais: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é essa que esse Vinícius, esse orador, afirmou que todos nós temos. Eu não sei se vocês têm, mas eu passei uma semana aí toda obsediado. Obsessão simples. Mas o que é a obsessão simples? Basicamente, a obsessão simples é uma ideia fixa que se estabelece em nós. Ideia fixa. E como funciona isso aí? Da seguinte maneira: nós pensamos, ótimo, nós emitimos ondas mentais carregadas de som, imagem e emoção. Essas ondas são captadas por espíritos e por seres humanos carnais também. Estabelecemos contato tanto com seres humanos encarnados como espíritos desencarnados. Estabelecida essa sintonia, quem recebeu o sinal manda de volta o sinal que recebeu amplificado. O som volta mais forte, a imagem mais forte, mais nítida. Então, se eu, por acaso, vamos dizer, eu imagino conquistando uma bela mulher, e sendo homem conquistando um belo homem, sendo uma mulher conquistando um belo homem, se eu emito essa imagem, aquele que estiver na sintonia volta com a imagem amplificada. E começa um diálogo, uma troca de informações, de emissão e recepção de imagens. E que com o passar dos dias há um processo de fechamento, um circuito fechado e um processo obsessivo. Quando você diz assim: papai, eu não consigo me esquecer de fulana, eu não consigo esquecer, só vem na minha cabeça, está obsediado. Não é para estar pensando direto em alguém, não. Se tiver com um pensamento constante em alguém ou alguma, é uma obsessão. Seja alguém ou alguma coisa, você pode estar obsediado por um problema, por uma atividade, por um objetivo,
Obsessão em si, ela é neutra. Você pode ter uma obsessão por uma pesquisa científica. Pode ter a paixão, por exemplo, a paixão pode ser positiva. Eu passei um mês inteiro apaixonado por montar um telescópio. Paixão por pesquisa. Depois passou essa paixão. Então, paixão é neutra. Obsessão é neutro, mas é preciso cuidado, porque tudo aquilo que insiste, que persiste na gente, prejudica-nos. Então, a obsessão simples é esse caso de ideia fixa que vem e não quer sair. Ou seja, a obsessão é a presença intermitente de um espírito que se insinua em nossa mente, querendo nos perturbar e não nos deixa. A obsessão simples você consegue se livrar facilmente. Ela tem uma vantagem se você fizer o que o nosso irmão acabou de ler: prece. Você faz uma prece de coração, se esforça, procura se desligar daquele pensamento e supera a obsessão simples. Um exemplo de obsessão simples se deu com um amigo nosso que mora em João Pessoa, que alguns anos atrás ligou para mim por telefone: Zanelis, eu queria um conselho seu, se possível for. Vocês sabem, eu sou casado, adoro minha esposa, mas tem uma danada de uma mulher que parece que é um negócio do destino, que onde eu vou ela está lá. Eu mudo de caminho, ela está lá. Mudo o ponto do ônibus, ela vai estar lá. Eu chego a uma padaria, ela está na padaria. Eu pego o telefone dela, liga para mim. Eu mudo de telefone, liga também. Como é que ela sabe? Eu não sei. Então, um negócio, uma obsessão. E eu não sei, está no pensamento dia e noite. Eu tenho ódio. Bom, se a pessoa tem ódio, não era para ter obsessão. Mas alguma coisa você está atraindo para fechar esse curto, esse contato. Eu lhe pergunto uma coisa: essa mulher é feia, bonita ou horrorosa? Isso é bonita, olha aí. É aí onde está a atração da beleza. Se eu não quero porque eu sou casado, mas ela é tão bonita. Esboçou um desejo inconsciente que atraiu, vinculou as imagens. Obsessão simples. Você pode afastar? Pode. Com oração, com vigilância, cortando os pensamentos, dizendo assim para si mesmo: olha, a beleza é transitória. Eu tenho minha esposa, tenho os filhos, não vou nessa ilusão. Meu compromisso é com a doutrina. Enfim, trabalha-se isso aí. Quando a pessoa que emite o sinal, não, o sinal não voltou. Ele parece que esqueceu de... Corta-se a ligação. O contato deixa de ser estabelecido. Então, a obsessão simples é um processo que acontece com quase todos nós. Quase todos os dias. Porque todos nós pensamos. E todos os nossos pensamentos estão recheados de contatos telepáticos. Daí porque Jesus dizia o quê? Vigilância e oração. Precisamos vigiar nossos pensamentos. Por isso, a filósofa dizia que os grandes escritores de todo o tempo diziam sempre: os dois focos que devemos ter na vida é conhecer a si mesmo, é vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo dá trabalho, porque requer reforma íntima. E reforma íntima é o mecanismo mais eficaz de deixar o obsessor perdido. Porque vejamos bem, eu tenho meu endereço, meu telefone, meu WhatsApp, e quem me conhece liga para mim. Quem faz reforma íntima é como alguém que mudou de telefone e mudou de endereço, porque não é mais aquela pessoa, a vibração não é mais a mesma. O obsessor, vou ligar para as Zanelis, liga, está ocupado, está sem sinal.
Porque ele mudou a vibração, ele não é mais aquela mesma pessoa, porque ele mudou. Por isso a necessidade de nós mudarmos, a necessidade de nós termos o autoconhecimento, conhecer nossas fraquezas, nossos defeitos, reconhecer isso, porque aquele que não reconhece seus defeitos, às vezes está com obsessão grave, como é o caso da fascinação. Porque Kardec dividiu a obsessão em 3 etapas. A primeira, a mais simples, obsessão simples. Em segundo lugar, fascinação. Aquele que está tomado por fascinação é aquele que está obsediado e não percebe. É aquela pessoa que o espírito passou manteiga, ele fica lambuzado de mel e não aceita a sugestão de ninguém. Diz besteira, faz besteira e acha que todo mundo está obsediado, ele é que está certo. Então, o mais difícil de se corrigir e de se consertar e de se livrar da obsessão é o fascinado. Porque ele não se aceita, ele não admite. É quase que impossível lidar com o fascinado. Não. Eu sou uma pessoa tranquila, não tenho obsessão nenhuma, mas não se conhece. Eu vejo nisso, por trás de tudo isso, uma falta de autoconhecimento. Porque se eu me conhecesse, por exemplo, que eu tenho certos pudores, e de repente eu agora não estou tendo esses pudores, consequentemente eu estou obsediado. Se eu me conhecesse e soubesse que eu não gosto de palavrão, e de repente eu estou envolvido em conversas baixas, dizendo palavrões, vocabulário baixo, consequentemente eu estou obsediado. Mas se eu não me conheço, eu não sei como é que é o meu jeito, qual é o nível moral meu, daí a importância do conhece-te a ti mesmo. Na minha visão, tem essa função espetacular. Eu já conversei, por exemplo, com médiuns, psicógrafos, que disse, olha, eu vou parar de psicografar. Mas rapaz, você psicografa tão bem. Não, eu vou parar, sabe por quê? Porque depois que eu leio, fico pensando, eu sou capaz de fazer o mesmo. Então eu não sei o que é meu do que é dele, então eu vou parar. Então o autoconhecimento para identificar a si mesmo, a ponto de perceber humildemente, ora, essa mensagem tem um nível moral maior do que o meu, então não me pertence. Eu fosse dar um conselho, eu não daria num nível tão gentil e tão doce quanto esse conselho foi dado. O que nos falta é humildade para aceitar nossos defeitos. Isso realmente nos falta. E isso prejudica-nos bastante. Portanto, a casa espírita trata da obsessão simples, com facilidade, com passes, com água fluidificada, tranquilamente. E a própria pessoa basta mudar a sintonia do pensamento. Só. Já a fascinação é complicado. Mas o último item, primeiro, obsessão simples. Segundo, fascinação. Terceiro, subjugação. Esse é uma influência mais forte que o espírito exerce sobre o corpo humano, a ponto de tomar o corpo humano, da pessoa tomar a atitude de agredir fisicamente alguém, porque era tomado por um espírito. Esse caso é tratado na doutrina espírita, em sessões mediúnicas. É até mais fácil de cuidar desse caso do que da fascinação. É até mais fácil. Portanto, são basicamente esses 3 casos que a doutrina espírita nos traz, a fim de nós nos prevenirmos dessas influências que pairam no espaço. Só que a gente leva uma desvantagem grande, sabe por quê? Porque eles atacam a gente e a gente não vê. A gente não está vendo que eles estão nos atacando. Talvez, se a gente estivesse vendo, dissesse, peraí, vai para lá. Vá para lá, não quero conversa com você. Mas a gente não está vendo. Os espíritos são, para nós, de um modo geral, invisíveis, só não para os médios videntes, para os clarividentes, mas de um modo geral, nós não vemos os espíritos.
E como não vemos, somos ludibriados facilmente por eles. E a gente acusa os espíritos. Que maldade deles! Se esconde da invisibilidade para nos assediar. Que maldade! Maldade, vírgula. Nós fazemos o mesmo. Nós fazemos o mesmo. Sabe o que é? A gente vai na rua, caminhando na calçada, avista uma medalha de ouro no chão. Quase sempre, instintivamente, a gente olha se alguém está olhando, se alguém está vendo, para poder pegar aquilo para a gente. A gente está querendo ser invisível, para se aproveitar, sem se lembrar de que aquela medalha pertenceu a alguém que vai ter prejuízo. Muitas vezes agimos dessa maneira triste. Por que a gente respeita o trânsito? Porque sabe que vai ser punido. Pode ser que o guarda bote uma multa. A gente sabe que está sendo filmado. Por onde anda tem, sorria. Você está sendo filmado. Por isso que a gente é direito, honesto. Eu quero saber se nós somos e permanecemos direitos e honestos, sabendo que ninguém está nos olhando, ninguém está nos vendo, como os espíritos, sabendo que a gente não está vendo, ataca, assedia. Eu quero saber se a gente respeita a faixa de pedestre, sabendo que não tem ninguém para olhar. Quando vai jogar um papel num depósito de lixo, não tem ninguém olhando para o pé, vai jogar no chão mesmo. Então nós cometemos o mesmo erro. Platão, o grande discípulo de Sócrates, o filósofo do século IV a.C., ele nos conta um mito. A minha garganta não está boa, me desculpe um pouco. Um mito que é do anel de Giges. Do anel de Giges. Conta Platão que um pastor de ovelhas caminhava tomando conta das ovelhas, quando sentiu um terremoto, um tremor de terra, e abriu-se uma fenda no chão. Ele, curiosamente, foi olhar aquela fenda, porque uma das coisas que nós temos é a curiosidade. A gente pode até não ajudar ninguém, mas curiosidade a gente tem. Foi olhar o que tinha naquele buraco. Mas não é que tinha um negócio lá dentro? Quando ele olhou naquela fresta aberta pelo terremoto, lá embaixo tinha um cavalo de ferro. Ele ficou espantado, um cavalo de ferro ou de bronze, de metal. Ele desce com sacrifício e vai olhando para o cavalo, nota um buraco na região do abdômen do cavalo, bota a cabeça no buraco para olhar dentro de alguma coisa e avista um anel bonito. Pegou o anel, botou no dedo e olhou se tinha alguém vendo. Alguém está me vendo colocar o anel no dedo? Ninguém. Subiu, chegou lá em cima, deu um 360 graus para ver se alguém estava por perto. O anel é meu. Olha que atitude. Ninguém está me vendo, o anel é meu. E foi cuidar das ovelhas. Tempos depois, o rei convoca os pastores para a prestação de contas do reino. Fez-se um círculo em que cada pastor apresentava a sua estatística. Majestade, eu estava com 80 ovelhas, mas tantas pariram, algumas morreram, eu estou agora com 96. Você, fulano, isso aí,
cada um. E enquanto o pessoal falava, Giges, com o anel no dedo, começou a brincar com o anel. Essa história de brincar com o anel, ficou rodando o anel no dedo, rodando. Quando ele girou a pedra do anel que estava para cima, para dentro da mão, ele percebeu que quando foi na sequência chamando para depor, para expor, passaram por ele, ele não foi citado. Como é que ele não tivesse sido visto? Ele estranhou, rodou o anel, botou para o lugar certo. Sabe, fulano, fale agora. Ele falou. Ele rodou o anel de volta para a parte interna da mão. Gente, cadê fulano? Ele não estava aqui? Saiu. Então ele percebeu que aquele anel tinha um poder milagroso de fazê-lo invisível. Agora ele estava de posse de um grande recurso mágico, um anel mágico, tornar-se invisível. E então Giges faz o teste, vai até outras casas de amigos, gira o anel, entra, ninguém vê nada, vê o que está se passando dentro da casa, sai de forma mais indiscreta, vai ao palácio, gira a pedra para baixo, e lá dentro do palácio, ele consegue botar veneno no chá do rei, o rei morre, e ele se casa com a rainha. E Platão diz: nós humanos dificilmente somos honestos. Só somos honestos quando vigiados. Mas o processo da obsessão, ele é amplo, e os espíritos nos influenciam em todas as etapas da vida. Kardec, quando pergunta aos espíritos se os espíritos nos influenciam, na questão 459, os espíritos responderam: influenciam mais do que imaginais. De uma maneira geral, eles vos dirigem, eles comandam vossas vidas, porque vos deixais que eles vos levem. A gente se deixa levar pelos espíritos. Esse é o grande risco nosso, que nos deixamos levar pelos espíritos, pelos pensamentos. Precisamos saber o que pensamos, qual é o nível do nosso pensamento, o que estamos fazendo com a nossa mente, que tipo de faxina fazemos na nossa mente. Quando eu era garoto, não sei se eu tinha 12 anos, eu fui à praia de Ponta de Campina, uma praia antiga, acho que nem existe mais esse nome, não sei. Eu sei que nessa praia, eu fui a um almoço, numa casa de evangélicos, que era parente nosso ainda. E eu não mais esqueci desse almoço. Por quê? Porque quando todos estavam em torno da mesa, o pastor, que estava na cabeça da mesa, ergueu-se e disse: por favor, todos fiquem de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Essa lição eu não esqueci até hoje. O espírita não tem esse costume. Sempre que possível eu faço uma oração silenciosa, mas não me levanto e nem falo verbalmente a oração, mas ela é fundamental. Disse o mentor espiritual Alexandre, no livro Missionário da Luz, o seguinte fenômeno: na casa de Esther, em Missionário da Luz, mensagem recebida por Chico Xavier, na hora da refeição, em que Esther estava com seus parentes sentados à mesa, existia um maior número de espíritos sugando a alimentação.
Os espíritos evoluídos observavam as pessoas de carne e osso e os espíritos comendo também, da mesma alimentação. Ou seja, cada ser humano estava comendo o bagaço, porque a substância mais forte era retirada pelos espíritos. Sugava as energias do alimento, as pessoas estavam comendo só quase o bagaço, os resíduos do alimento. Então nós precisamos entender que essa vigilância e oração de Jesus, ela é contínua e permanente em todos os momentos, que o nosso pensamento vincula-se pela simpatia a espíritos bons ou maus, justos ou injustos. Atraímos para a nossa refeição em casa, para dormir com a gente na cama. Pois é, quantos vão dormir sem orar? E são pegos do lado de lá, obsediados no mundo espiritual. É preciso orar, não somente na hora da refeição, mas antes de dormir, porque vamos adentrar no reino dos espíritos. Deixamos o corpo, saímos do corpo, em espíritos ingressamos no plano espiritual, mas se não tivermos feito a oração, nós podemos trazer de volta um obsessor ao nosso lado. Depois, eu não sei por que eu estou obsediado. Sabe não. Mas é o descuido, é a invigilância, é o desconhecimento que fazem tudo isso ocorrer. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem interessante do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele curava obsediados. Ele fazia curas extraordinárias. Ele botava a mão sobre o obsediado, o espírito saía como uma bala. Tal o poder da sua energia, do seu magnetismo, do seu amor. Ele dizia: em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, retira-se dessa criatura. Abrindo parênteses, a gente aqui não faz isso. A gente não tem essa capacidade moral. A gente faz uma reunião com 12 pessoas, soma a energia das 12 pessoas, e o Espírito diz: eu vou pensar se saio. Somando as 12. Ele sozinho disse: retira-te em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor. E o Espírito saía. E não era só isso. As pessoas traziam roupas, vestes, e dizia: toque aqui, bote, para pegar, e levava aquela roupa, entregava ao doente, e o doente ficava bom, com a roupa que Paulo tinha tocado. E como em todo canto tem inveja, os filhos do sacerdote Seva, lá do templo judaico, começaram a observar: rapaz, tu visse aquele homem, extraordinário, ele faz cada cura, e por que a gente não faz? Sei lá, ele tem um negócio lá que cura e a gente não cura. Vamos observar o que é. Foram acompanhando Jesus. Eram 7 filhos do sacerdote Seva. E olha, deve ser o gesto. Não, não é o gesto não, é o jeito dele dizer. O que é que ele diz? Decora, e decoraram: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, retire-te. Pronto, nós vamos dizer essa frase. Essa frase é uma frase simbólica. Com essa frase não tem espírito que resista. Nós vamos expulsar. Lá adiante apareceu um obsediado. Aí os 7 resolve, deixa correndo. O obsediado espumando. Era um caso de subjugação. Não era obsessão simples, não era fascinação, era subjugação. Era uma possessão praticamente. O espírito estava enfurecido, tomou o corpo daquela pessoa, em ponto de partir para cima dele, de agredir mesmo. Os 7 disseram: nós vamos resolver o assunto. Como é a frase? Assim como Paulo diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, retire-te. O Espírito disse: o quê? Com que autoridade está falando? Eu conheço Paulo de Tarso, sei que é um homem bom, tem energia maravilhosa, eu até fico longe dele.
Eu conheço Jesus, que é um missionário de Deus, mas vocês, uns perrapados, vocês não são de nada. Quer ver uma coisa? Partiu para cima dos 7. Um só. Tome bufeta, pontapé, cangapé, e os 7 saíram voando feito doido. Foi uma presepada grande, porque era uma possessão, era uma subjugação já no altíssimo grau. Queridos amigos, conhecer a nós mesmos, amar o próximo, fazer uma reforma íntima, observar os pensamentos, fazer uma autoanálise diariamente para ver se existe um pensamento que está vindo com frequência além do normal, tentar cortar logo pela raiz, antes que se fortaleça, para então a gente conseguir vencer as tentações do mundo, que são muitas as tentações do mundo. Com a presença de Jesus nos nossos corações, com auxílio dos nossos mentores espirituais, com o recurso salutar da prece, com o propósito de nos transformar, porque em nos transformando nós mudamos nosso endereço psicológico, e os espíritos não nos encontrarão mais sem jamais acusar ou humilhar obsidiados, irmãos nossos, tão frágeis quanto nós, abraçá-los, encorajá-los, protegê-los, auxiliá-los na medida possível, trazendo para a casa espírita, incluindo no livro de orações, fazendo tudo por eles. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor, e aquele que é obsediado hoje é um missionário amanhã. E todos nós estamos convocados por Jesus para servir no trabalho do Mestre, na divulgação da sua mensagem de amor. Que Deus nos ampare hoje e sempre.